Ilha do Maio, criadores de gado revoltados com a falta de ração na ilha há mais de 2 semanas. CPLP, é necessário separação de poderes para o sucesso dos países, diz Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República de Portugal. IGAI realiza ações na Ilha do Sal e acaba por fechar as portas a casino ilegal e estabelecimentos com infrações. Angola realiza inquérito para avaliar a situação real da pobreza no país. Nigéria, cólera regressa ao país com saldo mortal. Síria, Rússia quer coordenar a entrega de ajuda humanitária em Ghouta Oriental. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10, mais uma edição para esta semana. O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano, Gracelino Barbosa, diz sentir-se um felizardo pela forma como conquistou as 3 medalhas ouro, prata e bronze no Campeonato do Mundo para atletas com deficiência intelectual, que se realizou em França. No balanço da sua prestação no Mundial realizado de 2 a 4 do corrente mês em Val de Rioul, na França, onde foi medalha de ouro nos 60 metros barreiras, prata nos 60 metros livres e bronze nos 200 metros, Gracelino Barbosa disse que sente-se emocionado por ter representado com dignidade o nome de Cabo Verde na 10ª edição do Campeonato do Mundo do INAS, segundo escreveu um jornal da praça. Ainda conforme a mesma fonte, o atleta que bateu o recorde africano nos 200 metros planos destacou que tem a capacidade de dar mais títulos ao seu país. Entretanto, Gracelino Barbosa espera agora por melhores condições de trabalho, visto que quer estar em plena forma nos próximos compromissos internacionais. O atleta paralímpico conquistou a medalha de ouro nos 60 metros barreira na sua primeira final de França com o tempo de 8 segundos e 88 centésimos. Já os atletas espanhol Pérez Carrera e o francês Roel Daniel ficaram atrás em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Ainda na final dos 60 metros livres, Barbosa fez a prova em 7 segundos e 27 centésimos, tendo sido suplantado em apenas um décimo pelo espanhol Dionibés Rodríguez, sendo que o terceiro pódio ficou para o francês Kouakou Charles Antoine. Os criadores de gado da Ilha do Maio mostraram-se revoltados com a falta de ração na ilha há mais de 2 semanas, considerando que o anúncio do governo a enviar mais 600 sacos não vai dar a resposta às demandas. Alguns dos criadores de gado da Ilha do Maio manifestaram o seu descontentamento face a esta situação, que não está sendo fácil, alegando que, apesar de disporem de vales cheques, não existe ração no mercado. De acordo com a Infopress, praticamente desde o início, a ração que era enviada para o Maio não ultrapassava os 100 sacos, o que era uma quantidade insuficiente, tendo em conta que na ilha existem cerca de 3.000 cabeças de gado. Ainda avançou o jornal que para cada criador era vendido no máximo 2 sacos de ração, mas a maioria não conseguia adquiri-lo. Já os criadores de gado afirmam que esta falta deve-se às dificuldades na produção e mesmo que o governo cumpra sua promessa de enviar 600 sacos hoje para a ilha, a situação não vai mudar. Devido a esta situação, os criadores são obrigados a comprar um saco de ração que custa 2.000 escudos ou milho para moer, de modo a alimentarem os seus animais. No entanto, o ministro da Agricultura e Ambiente garantiu na sexta-feira no Parlamento que a Ilha do Maio irá hoje receber 600 sacos de ração no âmbito do Programa de Emergência para a Mitigação da Seca em mau ano agrícola. O Primeiro-Ministro denunciou hoje sobre a polémica à volta do Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia, acusado pela oposição de favorecimento à empresa do qual é acionista. Ulisses Correia Silva salientou que há uma encenação à volta disso, no sentido de incriminar o governante Olavo Correia. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva relembra que esta lei foi aprovada pelo Parlamento sem qualquer impedimento ético e com votos a favor do PAICV. Há uma proposta de lei
vai ao Parlamento e é aprovada pelo Parlamento, não é aprovada pelo Ministro, nem por despacho do Ministro, nem pelo Governo. Essa lei diz o quê? Há isenções, aliás, há agravamento de algumas taxas aduaneiras, relativamente a alguns produtos, laticínios, sumos. É preciso ver que essa lei é dirigida à indústria, não a uma empresa em concreto. Há outras empresas que operam no setor, nomeadamente no setor da produção de iogurtes. Outras empresas poderão vir operar no setor. Portanto, é só uma ligação maldosa que pode provocar esta relação de causa e efeito de uma lei a uma pessoa em concreto. O mesmo acusa o maior partido da oposição da encenação à volta disso, no sentido de incriminar o ministro Olavo Correia. O que eu tenho a dizer é que se trata de uma cabala política claramente motivada por uma lei que foi aprovada pelo Parlamento, com os votos do PSCV, uma proposta da Câmara de Comércio de Sotavento, e há toda uma encenação à volta deste tema, no sentido de incriminar um ministro, um membro do governo, com objetivos político-partidários muito claros. Portanto, não há aqui inocência relativamente a toda esta investida que o PCV tem estado a fazer. Questionado sobre a possível retirada do vice-primeiro-ministro, um anseio do PICV responde à oposição. A oposição não é responsável pela composição do governo, portanto, isso não vai acontecer. Nós não vamos dar respostas àquilo que a oposição quer em termos de desestabilização do próprio governo. De realçar que a polémica em torno de Olavo Correia começou depois de ter sido aprovada no Parlamento e no âmbito do Orçamento do Estado para 2018, uma lei que aumenta as taxas de importação de laticínios e seus derivados e também sobre os sumos de fruta. Após a aprovação desta medida protecionista, com os votos favoráveis de MPD e PICV, o maior partido da oposição começou a acusar o ministro das Finanças de favorecimento à empresa de que foi administrador antes de assumir a pasta das Finanças. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia Silva, recebeu em visita de cortesia o presidente da Assembleia da República de Portugal, Ferro Rodrigues. Um dos assuntos abordados foi a presidência da CPLP e o seu papel na resolução dos problemas dos países que fazem parte desta comunidade. O encontro serviu para reforçar as relações bilaterais classificadas como excelentes entre os dois países. O progresso da economia do país e o papel de Cabo Verde face à presidência da CPLP foram alguns assuntos destacados pelo presidente da Assembleia de Portugal. Ficámos ainda mais inteirados dos progressos económicos que Cabo Verde está neste momento a fazer, do papel importantíssimo que Cabo Verde vai ter no próximo, a partir do momento em que passa a ter a presidência da CPLP, num contexto em que, como se sabe, existem dificuldades em vários países da CPLP, em que o papel de Cabo Verde e o papel de Portugal podem ser importantes para impulsionar e para dar um novo fogo à CPLP. Para este presidente, a CPLP tem que ter um papel mais interativo para a resolução dos problemas dos países da CPLP, nomeadamente em áreas como a democracia e o respeito pelos direitos humanos. A CPLP deve ter um discurso político e oficial de defesa dos direitos humanos, de defesa da separação de poderes, de defesa da democracia, exatamente porque há problemas, a importância dos países que respeitam todos estes valores, que são valores fundadores da CPLP, é muito importante para o futuro. E num mundo em que há situações tão graves, não apenas em África, mas noutras áreas globais, do Oriente até ao Ocidente, é muito importante que organizações como esta favoreçam, mesmo que seja neste momento em contracorrente, questões como a liberdade de imprensa, como a separação de poderes entre o Executivo e o Judicial. Questionado sobre a situação da Guiné Equatorial e Guiné-Bissau, o mesmo responde que há países que precisam mudar o modelo político. Não tivemos a falar especificamente deste ou daquele país, mas sim da preocupação que existe em relação a um ambiente de fundo
que é um ambiente negativo, que é um ambiente de retrocesso, é um ambiente em que em vários países os maus modelos, como por exemplo as presidências sem fim, passam a estar na ordem do dia como se fosse uma situação normal. Tudo isso tem que ser combatido com os nossos valores, com os valores da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, e é isso que é fundamental ser feito nos países que citou e em todos os outros. Cabo Verde vai assumir a próxima presidência rotativa da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa em 2018 e acolhe a 12ª Conferência das Chefes de Estado e de Governo. A Ilha do Sal é uma das ilhas mais turísticas de Cabo Verde, onde a IGAI tem atuado para garantir melhorias nos serviços prestados e no fornecimento de bens, dando assim confiança aos turistas no exercício do consumo. A referida entidade continua a agir sem dar tréguas às infrações. A Inspeção-Geral das Atividades Económicas, IGAI, tem atuado de forma intensa na Ilha do Sal, com ações diurnas e nocturnas. Uma das ações realizadas pela referida entidade, incluindo a Polícia Nacional e a Câmara Municipal, resultou na prisão de 250 mil escudos em produtos avariados e de comercialização condicionadas, como medicamentos, suspensão de 3 estabelecimentos de atividade noturna por falta de licenciamento, higiene e pragas. Segundo uma nota de imprensa, mais de 60% dos estabelecimentos inspecionados apresentavam infrações relacionadas com a falta de placa de proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e a presença dos mesmos nesses lugares, falta de cartão de sanidade, livros de reclamação, saída de emergências, entre outras. Mas a fiscalização realizada pela IGAI não param por aqui. Outra intervenção que ocorreu no passado domingo, também incluindo a Polícia Nacional e a Inspeção-Geral de Jogos e Fiscalização Municipal, foi suspenso o jogo de bingo ilegal que acontecia na localidade de Palmeiras. De acordo com uma nota de imprensa, estes referidos jogos eram realizados ilegalmente pelo grupo desportivo de Palmeira e contava com a participação de centenas de apostadores. Foi suspenso antes da extração dos números, fazendo com que os apostadores reclamassem a devolução do dinheiro logo após a atuação das autoridades da fiscalização. O Laboratório de Engenharia Civil promoveu um seminário intitulado Na Senda da Qualidade na Construção Civil em Cabo Verde, o sistema de gestão da qualidade do LEC. Neste encontro mostrou-se que a implementação deste sistema é urgente. A essência desse seminário é a sensibilização dos intervenientes do setor da construção civil para a importância do controle de qualidade. Isso porque, segundo a presidente do Laboratório de Engenharia Civil, sentiu-se essa necessidade. Porque, pronto, com o desenvolvimento do trabalho do LEC, nós sentimos essa necessidade, portanto, de enveredarmos para um sistema de qualidade que imprima mais vigor e rigor ao trabalho que nós realizamos no dia a dia no setor da construção civil. Carla Martins, na sua apresentação, cujo tema foi a implementação de um sistema de gestão de qualidade no LEC, disse que esta intervenção deve ser feita se quer que esse laboratório seja mais acreditado, pois, segundo conta, é urgente essa implementação. É urgente porque cada dia mais, e sobretudo agora com as novas tecnologias, a nova era tecnológica, e obriga-se a ter um maior rigor, a standardizar e uniformizar os procedimentos, a prestar um serviço satisfatório, né? E também a sistematizar os procedimentos e tudo que esteja à volta do trabalho ou dos materiais, ou conforme forem os casos, né? No nosso caso do LEC. Martins lembrou que o LEC tem por função controlar todas as obras em Cabo Verde, sobretudo as públicas, realçando que a atuação da instituição incide não só nos materiais utilizados, mas também as técnicas e os sistemas de construção. O LEC tem um papel importante a nível do setor da construção civil em Cabo Verde, até porque é um laboratório nacional, né?
e é uma entidade pública empresarial, portanto nós prestamos serviços a nível do setor da construção civil, nomeadamente no controle e na averiguação da qualidade dos materiais aplicados em obra ou então dos sistemas de construção. Portanto, nós prestamos serviço a todas as entidades, não tem de ser obrigatoriamente as entidades públicas. Para esse encontro foram convidados a participar representantes das entidades governamentais, das autarquias, associações e empresas de construção civil e obras públicas. Acompanhe agora a VOA com as principais manchetes que marcam o dia de hoje no nosso continente. Nigéria, nos arredores de Maiduguri, bombista suicida matou 3 pessoas e feriu 18 outras quando detonou explosivos. África do Sul, supermercados começam a pedir devolução de produtos de carne da fábrica alimentar Enterprise, que, segundo responsáveis pela saúde, é fonte do pior surto de listíria, responsável pela morte de 180 pessoas desde janeiro de 2017. Burkina Faso. O presidente do Níger, Mamadou Issoufou, visita a capital do Burkina dias depois do ataque em Ouagadougou. Etiópia, em toda a capital, Addis Abeba, lojas e negócios estiveram terça-feira encerrados, protestando o estado de emergência declarado na sequência da admissão do primeiro-ministro.